Bom dia. Estamos aguardando, você foi a primeira, estamos aguardando os demais colegas. Bom dia, Érica, chegando agora. Nós estamos aguardando a formação da nossa turma. Por enquanto, só 2 alunas. Bom dia, Felipe, Ana Amélia, Bom dia. Estamos com 5 colegas agora na sala já. Vamos aguardar mais um pouquinho para formar a nossa turma. Professor, você teve a reunião lá segunda-feira? Você disse que depois ia falar alguma coisa sobre a data do trabalho? Não tivemos a reunião, e ontem, todavia, foi oficializado as datas. Eu vou divulgar hoje, já estou com elas aqui fresquinhas, tá? E a notícia boa é que é em junho, né? Não vai ser no mês de maio. Tanto uma data quanto a outra. Tá ótimo. Hoje que nós vamos ter a reunião que seria na segunda. Tá? Tá. Professor, outra coisa, sobre o trabalho, é porque a gente estava pensando em locais assim, né? A gente escolhendo a área ainda. Aí, pensando em algumas, a gente pensou naquela praça do skate, skatista ali no Jockey, né? Sim, aí, é um bom local. Pensando naquela praça ali da universidade, que acho que foi o Emerson que falou, eu acho que ali na entrada da universidade saiu eu só não sei se eu acho que na entrada ali. Eu acho que é aquela área que fica meio confuso, o trânsito, é uma área interessante também, muito interessante. Aí, pensando embaixo da ponte JK, aquela parte do lado de cá, que não tem nada, porque ali da Posticabana, um dia eu andei por ali com o Pedro para dar uma olhada ali no Muro de Arrimo, da Posticabana, e ali naquela área seria uma coisa interessante, eu achei ali, para fazer alguma coisa. Tem um acesso, daria até para ter acessibilidade ali na margem do rio, sabe? Continuar com aquela trilha que dá depois lá embaixo da ponte estaiada, porque ali também já tem uma trilha, mas é muito inseguro ali, né? O problema maior ali, você tem medo de andar porque é meio perigoso, tem uns assaltos, tem umas coisas meio... Sim, é até mais um motivo de fazer uma intervenção lá, né? Pois é. Só que seria uma região maior, né? Uma área maior, porque seria a parte embaixo da JK seria uma entrada para essa parte, para esse parque
linear, né? Que aí seria uma continuidade com essa da ponte, né? Que já tem. Mas aí seria uma Sim, parte um pouco maior. eu estou ouvindo. Seria interessante. Eu acho que essas suas sugestões, como outras, a gente deva comentar hoje para estimular as equipes, né? Que a gente tem que sair da inércia. E seria interessante a gente já até ir definindo temas por equipe. Não foram registrados nenhuma equipe até agora, né? Porque eu pedi para registrar no grupo, Ah, né, tá. do WhatsApp, e nós não tivemos nenhum registro. Eu vou Aqui vai ser o tentar, mesmo, né? eu vou tentar organizar a formação dessas equipes hoje. Na avaliação passada, nós já tivemos grupos, mas tivemos também vários casos, uns dois ou três, de trabalhos isolados, de pessoas que não trabalharam em grupo. E, nesse caso, é muito complicado para uma pessoa só fazer o trabalho. Eu Pois dou é. preferência a trabalho de grupo. Eu quero ver se hoje a gente começa já na sala de aula, definir os grupos efetivamente e, quem sabe, já até ir definindo alguns, alguns temas, né? Eu quero provocar bastante durante a aula de hoje, estimular. A exemplo do que você, Ana Amélia, já colocou várias sugestões de grupo não, de temas, eu quero colocar outros temas também, e aí, na medida que os temas forem circulando, as pessoas vão se posicionando. Quem se fixar num tema já fica com aquele tema, e assim por diante. A minha preocupação é que a gente desenvolva isso com agilidade para dar tempo de fazer o trabalho, né? Agora nós temos prazos um pouco mais dilatados, mas seria interessante que a gente definisse logo para vocês terem a oportunidade de um trabalho melhor. Nós estamos recebendo mais gente aqui, mas eu ainda não. O número é só de 7 pessoas, incluindo eu. Então, nós teríamos que aguardar pelo menos 8 alunos para a gente começar, né? Então, temos Ana Amélia, Érica, Filipe, a Aira, ou Raíra, e Larissa e Luma, né? Vamos aguardar mais um pouco. Então, como eu estava falando, comentando, nós tínhamos ficado de registrar os grupos, né? No nosso grupo de WhatsApp. A Ana Amélia lembrou que já existem os grupos do trabalho passado. Então, a gente vai manter certamente a maior parte desses grupos, mas tem muitas pessoas soltas, teve muito trabalho isolado. Inclusive, até falei com o senhor que a Citra ia ficar com a gente no nosso grupo, né? Sim, Ela é nossa. A gente vai isso. fazer a lista agora. Vamos colocar a lista aí, tá? Nós vamos colocar a lista para ver direitinho. Eu vou anotar aqui, né, e depois a gente registra no grupo do WhatsApp, tá? A Luma já É, botou no nome do professor. Já então, começou ali. vamos, eu vou pegar um papel aqui ao lado para mim ir registrando aqui também, Ó, já porque... tem dois no grupo. No WhatsApp já tem dois aí. Você já começou a registrar no WhatsApp, né? Eu Tá tô no WhatsApp. meio, eu tô meio sem bateria, mas vamos ver aqui. Então, nós temos Ana Amélia, Luma, Emerson e Cítara. Aí tem Raíra, Érica, Andressa e Letícia. Aí temos Larissa, Giovana e Maria Luísa. Então, a gente vê que já há alguma alteração em relação aos grupos da rodada passada, né? Como eu abri a possibilidade de 4 pessoas por grupo, isso tem provocado
a anexação de alguns colegas nesses grupos que antes eram de 3 pessoas. Então, temos 3 grupos, né? Isso é bom. Eu vou pedir licença bem rapidinho, que eu vou pegar o meu carregador para ir acompanhando novos grupos aqui. Eu vou ligar o celular no carregador, só um momento. Bom, chegamos então ao número de 8 alunos, que eu Bom considero. dia. Bom dia, Emerson. Acabou de entrar no grupo. Então, com o Emerson, nós inteiramos 8 alunos, o que já é suficiente e necessário para a gente começar a nossa aula. Está chegando também a Andressa, então já são mais 9 alunos. Ok. Professor, Então, só um diga, instante. Emerson. A Oi. sua aula vai até que horas? Até 9, aliás, 9 são 2 aulas, 9h40, né? Não, porque se eu... 9h30, 9h30. Né? Porque eu tenho uma de estrutura 9, alguma coisa, aí na hora que o professor avisar aqui, aí eu tô saindo. Só para avisar que na hora que eu não tiver, porque... Viu? Sem problema, sem problema. Sem Tá bom, estrutura, a pode casa continuar. cai, então tem que... Exatamente. Nós temos que estar em estrutura, né? Ok. Deixa eu dizer, então. A gente estava conversando ainda há pouco, para os que entraram agora no grupo, que na aula de hoje a gente já vai começar a discutir, definir temas. Vamos começar. Hoje eu ia já começar a fazer atendimento, né? Porém, vou deixar esses atendimentos de grupo para iniciar a semana que vem. E quem vai definir os horários, as sequências sou eu. O primeiro, tem 3 grupos registrados no WhatsApp. A minha expectativa é que venham ser formados 6 a 7 grupos, mais ou menos por aí, tá? Então, a ordem que estão sendo registrados lá no grupo do WhatsApp, os grupos, vai ser exatamente a ordem de atendimento. O grupo número 1 vai ser o primeiro a ser atendido e assim por diante. Sendo que esses atendimentos só vão começar na aula que vem. Hoje já seria o início, mas eu vou aproveitar para passar orientações gerais dos grupos, tá certo? A aula de hoje, portanto, ela é bem prática. Eu não vou entrar com um assunto novo, que seria o Estatuto da Cidade. Iríamos falar também de outras legislações federais que implicam nas nossas atividades profissionais. Questão de saneamento, legislação de saneamento, legislação de recursos hídricos, legislação do Código Florestal, tudo isso a gente vai fazer comentários, mas eu vou deixar esses assuntos para a próxima aula. Meu objetivo hoje, a Maria Luísa está entrando aqui. O meu objetivo hoje com vocês é fazer conseguir definir os grupos, ou pelo menos parte considerável dos grupos,
já começar a comentar e escolher os temas, tá certo? E também falar um pouco de como é que seria esse trabalho na prática, o que vai acontecer, o que a gente deve fazer, etc. Tá certo? Lembrando, pessoal, que essa disciplina, na sua essência, é uma disciplina prática, né? 2/3 da carga horária é prática, né? Então, daqui por diante, os nossos conteúdos conceituais teóricos serão menores. Ainda temos algumas rodadas, mas eu vou estar me dedicando mais ao desenvolvimento do trabalho, tá certo? Apesar do distanciamento, a minha ideia é que a gente desenvolva um bom trabalho, o quanto seja possível. É claro que sem que a gente visite o local, a gente perde muito, mas a gente tem que buscar uma compensação e uma superação para apresentarmos trabalho como se a gente estivesse em sala de aula. A ideia é essa. Até porque está em jogo um processo de formação profissional. E a gente não pode se contentar com um processo de meio termo. A gente tem que buscar o melhor que a gente possa fazer. Vocês estão na última disciplina do bloco de urbanismo e uma das últimas disciplinas do curso. Então, nós vamos ter que incrementar isso, né? Eu estou tentando organizar uma reunião com pessoas de outras cidades, tá? A Rosiane, eu cliquei errado aqui, foi tirar do grupo. Tem que pedir para ela voltar. A Rosiane, alguém aí pede para ela acessar de novo? Que eu fui clicar aqui, cliquei foi no X. Então, eu estou tentando fazer uma live com arquitetos de outras cidades, notadamente Fortaleza, talvez São Paulo. Eu estou vendo aí se vai dar certo. E isto passaria a ser uma atividade dentro da disciplina também, tá certo? É uma forma da gente tirar partido dessa situação, né? E incrementar a nossa disciplina. Eu estou preocupado com a Rosiane, que eu descartei ela do grupo sem querer aqui. Eu fui clicar com pressa, alguém avisa para ela entrar de novo. Bom, avisa, porque eu fui clicar, aí aparece 2 ícones e eu cliquei errado. Ela vai achar que você está zangado com ela. Então, por isso que eu fiquei preocupado. Como que a pessoa é descartada assim, né? Fiz besteira. Mas, enfim, é que a gente fica falando, não dizem que o homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo? Ou eu fico concentrado aqui na aula, ou eu fico clicando aqui para o pessoal estar entrando toda hora. Devia ser automático, né? Aí eu cliquei no lugar errado. Muito bem. As datas. Vamos começar a conversar pelas datas. As datas, finalmente, foram divulgadas ontem, né? Ontem, pela coordenação. Eu tinha até considerado que essas datas, mais tardar segunda-feira, seriam divulgadas, mas só foram divulgadas ontem. Então, o trabalho parcial 1, que, por incrível que pareça, já teve um aluno que já entregou esse trabalho, inclusive, postou ontem. O trabalho parcial 1, que é aquele individual, que eu peço para vocês relatarem um case de expressão, de sucesso, na área de inovações urbanas, né? Esse trabalho é para ser apresentado no dia, entre o dia... Deixa eu ver aqui o calendário, porque aqui eles colocam... na semana do 4 a 10, provavelmente dia 9, provavelmente dia 9 de julho. Não, 9 não, desculpa. Dia 5 de julho, tá? Professor,
é o trabalho de revitalização, de requalificação, né? Esse aí? Ou é outro? Não, ainda. A gente tem um trabalho mais prático, que é o trabalho que a gente vai escolher uma área e é de grupo, tá? Ah, certo. Esse é depois. Esse é o oficial, vale muito mais ponto. Vale 3 vezes mais ponto. Eu estou falando da avaliação parcial 2. Avaliação parcial 2. Tá certo? Nem sabia. Então, o prazo de entrega é dia 5 de junho. Portanto, nós estamos a pouco menos de um mês, né? Quase um mês para frente. Então, foi bom, porque eu estava especulando que essa data seria ainda em maio, final de maio. Mas não, a data ficou para o dia 5 de junho. Tá? 5 de junho. A entrega. Tá certo? Oi, diga. Mas aí, assim, então a gente ainda tem 3 variações, né? Esses 2 trabalhos e mais a oficial da Croton. Não. Desculpe, agora que... Tá, É porque essa sua disciplina é DIB, professor. É DIB, desculpe. Quem entregou o trabalho foi gente já do Urbanismo 1. Esse tema de inovação urbana é do Urbanismo 1, não é com vocês não, tá? Comigo vocês vão fazer só mais um trabalho. E a outra avaliação é que vai ser do período de 15 a 19 de junho, 15 a 19 de junho, tá? Depois do Dia dos Namorados, que esse ano todo mundo vai passar sem namorado, tudo indica. De 15 a 19 de junho, nós teremos a avaliação da Croton. Eu ainda não sei a data e não sei como é que vai ser o mecanismo, como é que isso vai acontecer, tá? Mas vai ser pelo AVA, né? Vai ser disponibilizada uma prova pelo AVA e tal, né? Não sou eu que desenvolvo essa prova, tá certo? Eu apenas vou acompanhar. Então, essa data está mais elástica, né? Nós temos aí quase 40 dias ainda pela frente para a avaliação oficial 2. E conforme o Emerson e a Ana Amélia lembraram, eu não sou propriamente um professor, eu sou um mero tutor, e eu só sou responsável por uma avaliação que vai ser no dia 5, que é esse trabalho de revitalização, tá certo? Requalificação, melhor dizendo, que é o único trabalho que vocês vão ter comigo nesse final de curso, né? Esse da requalificação urbana. O outro trabalho, a outra nota vai ser uma prova, tá? E a Rosiane ainda não entrou, hein? Eu acho que ela ficou zangada comigo. Eu não sei se eu tirei, foi ela do grupo de vez, né? Veja aí o que está acontecendo. Depois eu falo com ela, é porque ela está agora trabalhando de manhã e de tarde em um hospital, que ela é técnica em segurança do trabalho também, aí ela fica o dia todo. Nossa. Por isso que ela não está acompanhando, viu? Tá certo. Então vocês vão aí ela só vê à noite, mas eu aviso para ela. Deu apoio e a força, né, que esse pessoal está precisando, né? Que é a linha de frente, né? Ainda mais que ela trabalha com segurança no trabalho, é uma área de risco e, ao mesmo tempo, muito importante. Muito bem. Então, eu tenho 3 equipes aqui. Uma, eu vou por ordem alfabética aqui, uma equipe é da Ana Amélia, tá? E companhia. A outra equipe é da Andressa, que está aqui, que tem seus agregados. E a outra equipe, salvo engano, é da Érica, que está registrada no grupo, né? Eu estou sem o celular. Maria Luísa, uma coisa assim. Larissa da Maria Luísa, professor. É Larissa, Maria Luísa e Giovana. E Giovana, tá. Então, por ordem aqui, a Giovana está presente, então a Giovana vai ser uma espécie de capitã da equipe. Muito bem. Então, eu vou... Tem alguém mais aqui que esteja no ar
que esteja sem equipe? Não, todos estão com equipe, né? Ana Amélia, Andressa, Érica Alencar está com equipe. Filipe está com equipe? Está com alguém? Deixa eu pegar meu celular para ver se caiu. Tô não, professor. O último foi só, mas eu vou procurar aqui também. Isso, tá, Filipe. Eu vou ver se eu mesmo ajudo a agregá-lo em alguma equipe. Na medida que a gente for fazendo um levantamento, tá? A gente vai... Deixa eu ver se... Ah, tá. Não temos mais nenhuma equipe. Então, o Filipe vai ficar já sendo representante de uma equipe que ainda nem foi formada, mas certamente você vai ser um integrante, tá? No seu caso, Filipe, como você ainda não conhece, não sabe quem são os demais colegas, você talvez não possa escolher o tema hoje, mas pelo menos você já vai ficar com as sugestões de tema, né? Nós já vamos saber que 3 equipes já vão ter temas escolhidos hoje, pode ser que alguma outra equipe surja aqui e também já escolha seu tema. Aí você vai ter que escolher entre os temas remanescentes, tá certo? Bom, existem algumas sugestões de tema, né? A Ana Amélia falou daquela região da JK, da ponte Juscelino Kubitschek, debaixo da ponte, salvo engano, né? Pegando as 2 alças, tanto o balão do lado direito como o balão do lado esquerdo, ali na frente da Magazine Pinto, né? Aquela região, e incluindo talvez aquela beira-rio que pega aqueles quiosques na frente do Riverside e tudo mais. A ideia é como integrar o Parque Zoobotânico com o restante do Parque Linear da Raul Lopes, né, que vai na direção da universidade. Ali há uma descontinuidade, né, ali há um estreitamento, uma descontinuidade, a gente tem aquela região meio confusa ali dos quiosques, existe um pouco de controvérsia sobre esses quiosques, alguns tendem a estar um pouco irregular, e também tem o conceito do parque fechado da Puticabana, né, que talvez naquele ponto pudesse ter uma conexão com o restante da Beira-Rio. O parque da Puticabana, ele foi reinaugurado, a questão de uns 5 anos atrás, alguma coisa assim, e ele bombou, né? Era o queridinho da cidade e tudo mais. Hoje ele já voltou a um estado de estagnação, tá? Criou-se a ideia, criou-se uma gestão de parceria público-privada, mas por algum motivo essa parceria terminou não dando muito certo, né? Então, eu acho que quem pegar esse grupo pode até questionar um pouco a questão do parque, né? De ser um parque fechado, né? Eu, pessoalmente, me incomodo muito com isso, né? Eu acho que só haveria necessidade do parque ser fechado se tivesse ingresso para cobrar, alguma coisa assim, ou alguma atividade muito vulnerável que acontecesse dentro do parque que não pudesse ter essa integração. O que eu quero dizer é que os locais que tendem a ter maior sensação de segurança, e inclusive até de conservação, são os locais muito frequentados, né? Se a gente confia em uma área, termina acontecendo o que está acontecendo lá. Aos poucos, gradativamente, vai surgindo uma desconfiança, pelo mau zelo, alguns casos de problema de segurança, isso ou aquilo, e o fato de estar cercado vai ajudar no processo de deterioração. Mas isso aí é uma questão a ser discutida, é polêmico e tal, e eu coloco esse tema como o primeiro tema. Eu vou considerar como nome de referência,
tá? A área da Juscelino Kubitschek, JK, projeto JK, ou vamos dizer assim, operação JK, que é trabalhar a urbanização daquele entorno da área debaixo da ponte Juscelino Kubitschek. Deu para compreender a primeira proposta? Tá? Eu vou discorrer aqui 8 propostas, 8, tá? Aí depois a gente vai, dessas 8 propostas, escolher alguma que a gente considere mais adequada aí para cada grupo. Outra proposta, também apontada pela Ana Amélia, alguém falou para ela, não sei quem foi, é ali naquela saída da universidade, né? A saída da universidade, ali a gente tem um balão que foi fechado, temos um cruzamento da Alameda da Parnaíba, né? Na Nossa Senhora de Fátima, ali a gente tem aquela padaria, tem mais para baixo, no rumo do rio, a gente tem uma rua que hoje em dia, aos finais de semana, ela é fechada, e ali surgiu um polo do rock, né, aqui na cidade, é interessante, isso pode ser um gancho para a intervenção, mas, todavia, aquela área é muito confusa, ainda dá problema de trânsito e tudo, e tem a questão da integração com a própria universidade, né? Eu penso que a universidade, naquele ponto, poderia ser um pouco mais aberta e ter uma interação com a comunidade, eu não sei. Ali a gente tem um espaço interessante de intervenção. E eu vou chamar Operação Campus da Ininga, Operação Campus da Ininga, que vai abranger toda aquela área. Eu não quero estabelecer aqui uma delimitação já rígida, né, específica. Essa delimitação poderá acontecer depois, dentro de uma discussão no próprio grupo que eventualmente escolher esse tema. Mas existe um potencial de intervenção interessante ali. Diga, Emerson. A Rosane está pedindo para o senhor fazer a aceitação aí, para ela dar uma olhada na aula. Não apareceu aqui ainda. Não apareceu, não? É porque ela tinha botado aqui para aceitar ela, e eu vou ver aqui com ela, viu? É porque eu acho que ela estava previamente, ficou com medo de eu ter descartado a primeira vez. Tá. Uhum. Vamos ver aqui se a gente resolve a situação. Enquanto isso, Ana Amélia, você falou em 3 projetos, o terceiro eu esqueci. Qual é o terceiro? Foi o da Praça do Skate, ali no Jogos. Sim. Com certeza, ok. Eu lembrei agora. Eu estou só esperando a Rosiane aqui. Ainda pensei em outro aqui também, professor, aqui é a praça aqui do prefeito, aqui, do Alferraz, né? A 16 de agosto. Sim. 16 de agosto. Só que é menos movimentado, aqui é um lugar mais, né, isolado, assim, não tem... Talvez aí não carecesse tanto, porque aí seria um projeto de uma praça, praticamente, né? Enquanto que nesses outros locais, são locais mais dinâmicos, né? E que tem um efeito no todo da cidade, né? Aqui é muito isolado, muito restrito, né? Seria só para aquela regiãozinha ali, né? Que é porque a praça também é abandonada também. A praça lá é meio abandonada, né? Mas como é uma área eminentemente residencial, ali é um projeto de praça, né? Que essa praça possa ter equipamentos e possa ter mais circulação de pessoas e tudo mais. Aquela área ali, eu vou te dizer claramente, aquela área está precisando de adensamento, né? Porque ali eu tenho ruas com larguras muito boas, muito interessante, tem uma bela de uma praça e tal, e mora relativamente pouca gente, então eu preciso ter gente para circular na praça e tal. Gente sempre é a solução, tá? Se eu colocar movimento naquela praça, tá? Não precisa nem ter equipamentos sofisticados, tal. As coisas vão acontecer, talvez uma quadra de esporte precisa ter isso ou aquilo. Então, a comunidade logo vai assumir aquele espaço, né? Mas... Aquela praça é projeto do papai.
A gente mora bem pertinho dela, né? E ele, antigamente, ele andava e lá. O escritório é bem pertinho. Né? Na rua, na nossa rua dá lá na praça, né? Porque várias ruas vão chegando lá, né? E ele andava lá, mas agora ele deixou de andar já há algum tempo porque está muito inseguro, né? Tá mais complicado. O desenho daquela praça é muito interessante, né? Lembra o desenho de uma praça interiorana, tal, é convidativo. Eu ainda continuo guardando a Rosiane. Eu não sei quando eu descarto, não pode mais entrar, será isso? Coisa doida. Eu participo de um projeto no período do Carnaval e que também no período de São João, de animação daquela praça. Esse ano nós fizemos uma pintura de piso, tá? Então, aquilo lá é uma intervenção nossa. E moradores ali da região se reuniram, me pediram apoio, e eu sou meio que um patrocinador daquelas atividades. Só que elas acontecem esporadicamente, muito esporadicamente, né? É porque eu percebi que, na verdade, falta gente ali. Mora pouca gente, as casas são em lotes grandes, então a densidade é pequena. Então, eu acho que com o tempo aquilo ali vai ter um crescimento vertical e aquela praça vai poder ter uma dinâmica maior. Mas eu descartaria a priori como um dos temas. Mas incorporaria a Praça do Skate. A Praça do Skate seria o nosso terceiro tema. Eu tenho Operação JK, Operação Universidade, Operação Skate. A Praça do Skate, que não necessariamente precisa ter como referência o skate, eu vou chamar a Praça do Clube dos Diários, né? Que ali funcionava a sede de um clube, né? A piscina era elevada, era interessante. Depois foi repassada para a Fundação do Humor, Nacional do Humor, que nunca teve condições de colocar para frente. Ficou aquela ruína na praça, né? A parte. Ela não tem nada nenhum uso agora, professor, daquele edifício lá? Olha, eu não sei. Pelo que eu vejo, se tiver, é muito pouco. É subutilizado ou mesmo não é utilizado. Eu penso que a prefeitura, preocupado com questão de segurança, arranjou um jeito de fechar aquilo, tá? Simplesmente fechar, porque, salvo engano, existe uma ação na justiça. A prefeitura reincorporou aquelas instalações. E a Fundação Nacional do Humor está questionando, tá? A prefeitura alega que eles tiveram um tempo contratual e não fizeram nada, ou o que fizeram foi muito pouco. Então, aquele espaço é um espaço interessante, porque ali também próximo tem aquele polo de compras, né? Tem um supermercado, tem uns cafés, tem outras atividades. Aquela área tem uma circulação pedonal pequena, mas tem. As pessoas estacionam o carro no local e vão para vários lugares, né? Tem um açougue, tem várias situações. Eu acho que merece realmente uma intervenção. A praça e o seu entorno, né? É um projeto um pouco mais amplo. Então, vale como terceira alternativa. Gozado que as três alternativas estão na Zona Leste. Eu vou propor mais uma alternativa na Zona Leste, e depois eu vou passar para a área do centro, e talvez algum bairro a gente possa propor alguma coisa. Eu vou propor ali na Zona Leste, como ponto de intervenção, o Balão do São Cristóvão, que é próximo da onde a Ana Amélia tinha comentado. A Érica Alencar pedindo para entrar, deu certo. Se a Érica deu certo, era para a Rosiane entrar também. Bom, então o Balão de São Cristóvão e o seu entorno, tá? Ele hoje está relativamente bem resolvido. Eu não acho que esteja mal resolvido, tá? Mas existem projetos para viadutos ali na região.
Existe projeto de você integrar mais um lado do balão com o outro lado. A gente tem um cemitério mais à frente, né? A gente tem Banco do Brasil e um posto de atendimento do INSS lá do outro lado também. E a gente tem um polo de comércio rural, de produtos rurais muito forte ali na outra lateral, que inclusive ele se estende ao longo da João 23 até lá na Coronel Belisário, né? Então, ali tem várias lojas de produto agropecuário. Tá? Aí isso pode, eventualmente, sugerir algum tipo de intervenção. Então, eu vou considerar o polo do São Cristóvão, ok? Vamos agora para a área do centro. A área do centro eu vou considerar como um dos polos a Praça da Liberdade, tá? O Polo da Liberdade. O Polo da Liberdade, eu propositadamente estou escolhendo, porque naquela região lá existe muita ociosidade daquela praça, né? Passa muito carro, mas não passa muita gente. E a gente não tem uma dinâmica. A igreja está em processo de restauro. Quando a igreja reinaugurar, pode ser que haja algum incremento, tá? E ali tem aquela região do fundo da igreja, tem as duas laterais da praça, inclusive uma das laterais na frente do Instituto Federal de Tecnologia, é onde saem os ônibus de excursão, normalmente. Aí eu tenho a outra lateral, que foi o antigo Beco do Prazer, que fica na frente do Colégio Sinopes, tem um mural do Nonato Oliveira ali na região, e tem a Antonino Freire, que é aquela avenida pequena, minúscula, que fica da Praça Pedro II e vai até a Liberdade. Eu incluiria todo esse espaço na intervenção, tá? Então, esse seria um outro projeto. Está entrando agora o Luiz Guilherme, também. Eu acho que a Rosiane deve estar tendo problema, ou eu criei problema para ela, não sei. Muito bem. Nós, no centro, eu vou considerar a da Costa e Silva, Praça da Costa e Silva. Eu adoro ela. Uma área, outra, porque é uma área que está estagnada, né? Ali está quase morrendo mesmo, né? Então, tem um cercado, tem o potencial de uma relação com a Beira-Rio, né? A Beira-Rio ali está um pouco complicada, porque criaram aquela ponte de Timon, deu um estrangulamento, ali chega a Avenida Zé Santos Silva, a Zé Santos Silva ali naquele trecho tem pouco movimento, eventualmente uma das pistas da Zé Santos Silva pode servir para uma alternativa pedonal de integração daquele espaço com a Praça Saraiva, é uma possibilidade. Outros projetos já apontaram nessa direção, tá? Então, ali é uma outra operação, tá? Então, em resumo, por enquanto, eu tenho 4 propostas na Zona Leste. Juscelino Kubitschek, Universidade, Praça do Clube dos Diários e São Cristóvão. E tem 2 no centro, Liberdade e da Costa e Silva, tá? Vou propor... Pois não. E a gente não tem do levantamento da área, porque alguns que a gente tinha falado, a gente até tem o levantamento, aquele o Emerson disse que tinha aquele lá da universidade, né? Mas, por exemplo, esse da Praça da Costa e Silva, nós já fizemos um trabalho lá, mas a gente não tem o levantamento da praça. Como é que dá para fazer assim, sem esse levantamento? Como é que seria? Dá porque nós não vamos fazer um projeto da praça, né? A nossa escala de intervenção é macro, é urbana, é do entorno da praça, né? Então, e a gente pode resgatar alguma coisa via a prefeitura, eu posso tentar falar com a Flávia, se for o caso, ou então posso resgatar alguma coisa via imagem do Google, ainda que seja um desenho mais simples, sem precisão, mas dá para pelo menos ter uma ideia dos volumes,
das principais circulação, etc. É o jeito que nós temos, né? Isso vale para todas as áreas. Eu vou comentar isso no segundo tempo. Essas limitações que a gente tem. Eu estou apaixonada por ela. E a gente não vai fazer uma praça nova, né? Até porque ali, como é um projeto do Burle Marx, o correto é a gente manter o projeto, né? Então a gente do Borsoi também. Do Borsoi e do Burle Marx. Então a gente pode simplesmente intervir no sentido de manter, mas eventualmente a gente pode fazer intervenções no entorno, na beira-rio, né? A gente pode, enfim, desenvolver um programa de habitação no centro, naquela área. Existem várias possibilidades. A questão de mobilidade, a gente pode dar uma checada. Então, existe potencial de intervenções diversos. Eu não vou entrar em detalhes. A minha ideia é que, a partir do momento que cada grupo escolha o seu tema, dentro do grupo eu começo a entrar em detalhes. Aí eu vou escolher agora, eu tenho no total 6 temas até agora, né? Eu disse que iria escolher pelo menos 8 ou 9 temas. Vamos escolher 9, tá? Eu imagino que vão ser formados 6 ou 7 grupos, então eu posso descartar aí uns 2 temas que ninguém escolha, 2 ou 3 temas que ninguém vem escolher. Os outros 3 temas vão ser de bairros. Eu vou propositadamente vou escolher um no norte, um no sul e um na região do Grande Dirceu, tá? Eu, de propósito, vou escolher assim para dar uma abrangência maior na cidade e, eventualmente, algum grupo que queira trabalhar um tema desse mais localizado, tá? Um tema que eu vou escolher na Zona Norte é a Praça do Puti Velho, indo até a região do Pesqueirinho e aquela região da Ponte, ali tem um mercado do peixe. O polo vai ser Praça do Puti Velho. Então, Puti Velho passa a ser um núcleo de projeto na Zona Norte, ok? O outro núcleo que eu vou escolher na Zona Sul é a Praça da Vermelha, tá? A região da Praça da Vermelha. A Praça da Vermelha tem 2 bandas, tem 2 lados. E ali no entorno tem a região do Mercado da Vermelha. A minha ideia é que aquela área tenha uma abrangência que vá até o mercado, né? A ideia é criar ali um polo cultural. Interessante que ali na Vermelha, eu conheço bem, a gente tem até mapas lá, fotografias antigas e tudo. Lá tem coisas muito interessantes que só os moradores da Vermelha conhecem mesmo. Lá tem um bar que é especializado em Roberto Carlos. Ele toca o Roberto Carlos o tempo todo e tal, aí vai o fã-clube do Roberto Carlos para lá e tal, e esse bar fica numa avenida de duas pistas, aí eles colocam mesinhas na avenida e tal, e existe a Igreja da Vermelha, que está para ser tombada como um todo, né? E havia uma comunidade de artistas naquela região. Né, o Afrânio Castelo Branco começou seus trabalhos lá, Nonato Oliveira também, o Mestre Dezinho, tem um centro cultural do Mestre Dezinho, muito improvisado, muito acanhado, mas o Mestre Dezinho veio para Teresina para ser vigia da Praça da Vermelha. Então, o núcleo do Vermelho é um núcleo impregnado de história, de coisas interessantes, e vale como uma alternativa de projeto aí para vocês. E, finalmente, eu vou considerar a Praça do Mercado do Dirceu, Arco Verde. Lá no bairro Dirceu, Arco Verde, eu tenho uma área de formato que o pessoal chama ferro de engomar, que é um grande triângulo, que incorpora vários quarteirões, tá? Então, originalmente, isso seria uma espécie de um pulmão verde do bairro, tá? Com o tempo, foram sendo implantados diversos equipamentos comunitários lá na área, tipo UBS, escola, inclusive deixaram até comércio se instalar lá na região, e sobraram alguns pedaços de parques, de praças, na verdade. Essas praças estão todas esquartejadas, tem uma praça um pouco para cá, um pouco para lá.
o espaço está precisando de uma integração, de uma boa circulação pedonal, porque ele liga o mercado. O mercado do Odisseu é um dos mercados mais dinâmicos da região, né? O projeto poderia incluir o mercado, né? Eu insisto, aqui é projeto urbano, nós não vamos fazer projeto de mercado, né? Mas eu posso desenvolver um volume, eu posso demarcar a área onde seria construída uma ampliação de mercado, um novo mercado, 2 pisos, se for o caso, se tiver necessidade de ampliar, ou manter o mercado horizontal. Enfim, ali exige uma discussão. É uma área muito densa. Foi motivo do meu primeiro TCC, que eu orientei aqui no Piauí, que foi da Luciene, que era professora nossa lá. Eu fui orientador da Luciene na época, na Federal, e ela fez um trabalho exatamente nessa área, né, do mercado do Odisseu, só que ela ficou mais circunscrita ao mercado, e eu quero pegar um espaço um pouco mais urbano. Com isso, eu vou completar 9 áreas de intervenção, tá? 9 áreas de intervenção. Aceito outras sugestões? Aceito, tá? Mas, assim, meu objetivo na aula de hoje é já definir o que cada grupo vai fazer, e a gente tem que ser pão, queijo, ser prático, tentar definir as coisas, tá certo? Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. Eu vou enumerar aqui as 9 áreas que eu estou sugerindo, tá certo? Eu tenho aqui representantes de 4 grupos, considerando que o Filipe é de um grupo. Se o Filipe quiser se adiantar em nome do futuro grupo dele, já escolher um tema, tá valendo. Quem está aqui tá com essa posição. Eu queria saber se o Luiz Guilherme, você está em algum grupo? Qual é o seu grupo? Qual foi o seu grupo da vez passada? O meu grupo foi o da Isabel e o do Felipe Tourinho. Felipe Tourinho, né? Felipe Tourinho e Isabel. Então pronto. Vocês estão... Tem o Felipe e tem você aqui na sala de aula. Então vocês vão poder escolher. Eu estou com 4 grupos, tá? E estou com 9 temas. Então, tem tema aí para todos os gostos, tá? Eu vou elencar novamente os temas, vou dar 5 minutos, que é o tempo que eu vou sair para tomar um cafezinho rapidinho aqui, para vocês internamente discutirem qual o tema que vocês querem, aí retorno para a gente ver se vai coincidir, algum grupo escolher o mesmo tema do outro, nesse caso a gente vai criar um sorteio, tá certo? Muito bem. Aí vai ter idade, professor. Eu e o Luiz temos maior idade, estamos juntos, então a gente escolhe. Não, eu digo sim. Eu concordo. Eu digo Estou brincando, falo de democracia, sim. Eu digo que pode ter conflito, não dentro do grupo, conflito entre um grupo escolher o mesmo tema do outro grupo, entendeu? Aí a gente vai fazer o sorteio e define hoje mesmo, tá? Então, deixa eu elencar os temas. Olha lá, atenção, pessoal. Anotem aí para vocês saberem escolher, tá? Então, eu tenho um tema. JK, que é um projeto que inclui ali a redondeza da parte de baixo da ponte Juscelino Kubitschek, na Zona Leste, tá? Aquelas rotatórias, aquela integração com os quiosques, com o Parque Puticabana, etc. Projeto JK. Segundo projeto Universidade, né? Projeto Universidade pega o polo do rock and roll, me lembrei da Érica, né? Tem a outra Érica, devia pegar esse tema, a outra Érica. Então, ali pega um pouco a universidade, talvez a gente possa imaginar algum equipamento da universidade que fique ali, que seja um equipamento que tenha uma importância muito grande para a cidade, que fique voltado para a cidade, a gente pode imaginar alguma coisa, e ali a gente tem que ver a questão de mobilidade, então é um projeto muito dinâmico. Terceiro projeto, a Praça do Clube dos Diários, né? Praça do Clube dos Diários é um espaço relativamente morto, não está acontecendo muitas coisas lá,
Pelo contrário, tem muitos assaltos, o pessoal aproveita que tem muito movimento de supermercado, bolo de vó, açougue, etc. Então, a ideia é criar um pequeno núcleo de comércio naquela região, facilitar uma circulação pedonal naquela região, dinamizar a praça, talvez colocar algum atrativo naquela praça que possa fazer com que ela se torne mais viva. Ela hoje é até bem iluminada, à noite ela fica com muita luz. E então eu vou chamar esse terceiro projeto do Clube dos Diários. O quarto projeto é o São Cristóvão, o Balão de São Cristóvão e entorno. Ali naquela região nós temos o polo do comércio de produtos agropecuários. O Balão de São Cristóvão é um espaço não integrado, porque ele está cercado por carros com velocidade, com trânsito para tudo que é lado. Eventualmente a gente possa ter uma grande obra de mobilidade, um viaduto, alguma coisa assim, e a gente pode tentar integrar mais as laterais dessa praça e fazer com que a praça possa ser um local de permanência. Ninguém permanece lá, você é só doido mesmo. A gente passa, a vegetação é até frondosa, mas ela não é usada efetivamente como praça. A ideia, enfim, é trabalhar o Balão de São Cristóvão e seu entorno. Então, são 4 projetos na Zona Leste. No centro, eu defini o Projeto da Liberdade, que é aquela área que fica em torno da Praça da Liberdade da Igreja São Benedito, e pegando Antonino Freire até a Praça Pedro II, né? Antonino Freire é uma avenida subutilizada, ela está pedindo, quem sabe, para ser melhor aproveitada como circulação pedonal. Existem alguns estacionamentos de carro ali naquela região, a praça é muito subutilizada, a igreja está para ser reaberta, devidamente restaurada, ela tem que ser dignificada, então é um polo muito interessante, é um polo com uma pegada histórica, de patrimônio, etc. Aí nós temos o segundo polo do centro, que eu indiquei, que é a Praça da Costa e Silva, que é uma outra área que está estagnada, que está meio parada no tempo. É um projeto do Bossói com Burle Marx, e temos ali a necessidade de uma integração com a Beira Rio, a necessidade de integração com a Praça Saraiva, que fica próximo, e, enfim, é uma área que comporta, talvez, intervenções habitacionais, revitalização da praça, enfim, eu vou chamar de Polo da Costa e Silva. Então, eu tenho 2 projetos no centro e 4 na Zona Leste. E tenho sugestão de 3 projetos de bairro, um no norte, um no sul e um no sudeste. O do norte é o Polo do Pudim Velho. Novamente, é um projeto, uma pegada histórica, onde a cidade nasceu. Ali a gente tem a Beira Rio, tem o Pesqueirinho, tem umas ruas subutilizadas, tem um mercado muito mal instalado, inclusive foi mudado de lugar recentemente, mas eu continuo achando muito maus, tá certo? E é um espaço que tem uma vida comunitária interessante, as pessoas frequentam aquela praça, e que deva ser revisto tudo isso. Tem um projeto já de uma segunda ponte ali naquela região. Com a implantação da segunda ponte, a gente vai ter um impacto ali na região, então isso também já deveria ser motivo de apreciação de quem eventualmente ficar com esse polo. O outro polo é o da Vermelha, né? É um polo de uma pegada artística, porque vários ateliês de artistas famosos surgiram naquela região, Afrânio, Nonato Oliveira, o Mestre Dezinho, Cornélio, Júnior, muitos outros. A ideia é trabalhar no eixo Praça da Vermelha até o Mercado da Vermelha e tentar dar uma nova dinâmica, uma nova roupagem urbana para aquele local tão importante, tão emblemático para a vida da cidade. E, por fim, na zona sudoeste, eu vou pegar o coração do Odisseu, a região do mercado do Odisseu, pegando ali desde a Avenida Francisco Almeida, que foi a avenida central do Odisseu, até o mercado. Ali a gente tem uma área de formação triangular,
são várias quadras, e ali tem escola, tem unidade de saúde, tem algumas praças que restaram no meio, tudo isso está tremendamente desintegrado, está feio, está horrível, tá? É um projeto que tem uma dinâmica econômica muito grande, porque aquela região tem uma pulsação econômica forte, o próprio mercado do Odisseu deva ser revisto, mas lembrando, esse aí seria o nono projeto. Nós não vamos fazer projeto de arquitetura. No máximo, a gente vai definir volumes construtivos, no máximo, tá? Então, e os projetos são integrados. Não é projeto de uma única intervenção, mas projeto de múltiplas intervenções. A gente vai fazer uma análise e ver o que está pegando naquele espaço e tudo para fazer intervenção. Agora vocês vão ficar livres de mim por míseros 5 minutinhos, que eu vou tomar um café, e vocês, entre vocês, dentro dos grupos, eu tenho representante de todos os grupos aqui, vão escolher um desses 9 temas, tá certo? No segundo tempo da nossa aula, nós vamos discutir o que fazer neste trabalho, o que vai acontecer neste trabalho, o que eu espero receber deste trabalho. Aí vai ser o segundo tempo, tá certo? Então, nesse primeiro tempo, a gente vai coroar o primeiro tempo com a escolha desses temas. Alguma dúvida? Não? Ok. Então... Não, tá tudo ok. Professor, tá. A gente já tá botando no grupo aí os temas, já. De acordo com a gente vai botando o nome das pessoas, a gente já tá com os temas também, viu? A gente já vai fazendo aí no grupo. Eita, Luma, você nasceu de vez mesmo. Tá bom. Eita, professor. Tá, não tem problema. Quem ainda não definiu o tema, defina. Colocando no grupo é bom porque orienta os outros a não escolher o mesmo tema, evita sorteio. Eu gosto disso. Tá? Então, 5 minutinhos, rapidinho escolhendo os temas. Eu bebo água se eu quiser.
Ela não fica mole. Tudo bem, pessoal? Voltando aqui, deixa eu dar uma consultada aqui no grupo da internet para ver como é que ficaram os grupos. Muito bem. Então, os 3 grupos aqui que estão registrados escolheram. Professor? Oi, pois não. Professor, assim, qual é essa área que o senhor comentou aí do polo da universidade? Bom, o polo da universidade é justamente em torno do balão da universidade, naquela área do portão principal da universidade, tá? Sim. A ideia é que naquela área a gente tem um nó no trânsito, tá? Foi feito umas intervenções, mas não ficou a contento, tá? Do próximo, a gente tem terrenos da universidade não ocupados. Então, eu penso que aquela área pode se integrar com o espaço público para criar um espaço de convivência. Uma das grandes críticas que se faz à universidade é o fato de que a universidade fica muito isolada, é como se ela ficasse um pouco alheia à comunidade, tá? Então, a ideia é que ali fosse feito um polo cultural e que a universidade pudesse ter uma integração maior com a comunidade, tá? E criar uma praça, um espaço de vivência em que houvesse essa interação da universidade com a comunidade em si. Nós temos também ali aquela região do rock, que eu falei, que é uma região que eles aproveitam a ociosidade de uma das pistas, da Petrônio Portela, para fazer um grande espaço público de mesas e cadeiras, como se fosse uma área de café. Isso pode dar samba, pode dar um projeto público de incentivar isso, é interessante, né? Mas essa parte aí já é fora dessa parte da universidade, né? Que é na Petrônio Portela, então. Essa é parte do rock, né? Sim. Que pega toda essa região ali daquele, né? Pega tudo lá. Que também tem um balão em frente à universidade, né, professor? Tem um dentro da universidade, tem aquele balão dentro, eu achei que era aquele que você estava falando. Não, é o fora, é fora. É aquele fora. É o fora, na frente, né? É onde tem o mercado do pão ali, tem um posto de gasolina, aquela área, tá? Toda aquela área lá está muito confusa. Então, é um espaço de transição, cidade, campus universitário, entendeu? É pegar isso aí como, né, como um todo, né? Então, ali comporta, por exemplo, teatro, galeria de arte, né? Comporta outras coisas. Eu tenho um espaço razoável naquela região. Tem o estacionamento da biblioteca, que pode ser multiuso, né? De dia ele pode estar sendo mais usado para a biblioteca, à noite ele pode estar sendo usado para outros equipamentos que a gente vem instalar na região. Enfim, ali dá um bocado de possibilidades. Eu não sei qual que vocês vão trabalhar, tá certo? Então, eu tenho aqui um grupo que é Ana Amélia, Luma, Emerson e Cítara, ficaram com o polo universidade, ok? Batido o martelo? Acho que sim. Acho que
Eu vou falar com a minha general que dizia. É porque a gente estava um pouco na dúvida qual era a região, a gente ficou na dúvida. A gente está na dúvida entre da Costa e Silva e ela. Mas vamos definir até o final da aula, peraí. Tá. Como ninguém escolheu da Costa e Silva, não tem problema. Se já tivesse escolhido, vocês iam ter que se contentar com essa. Muito bem. Aí eu tenho outro grupo, que é Raíra, Érica, Andressa e Letícia, as inseparáveis, né? Praça dos skatistas, né, Andressa? Tá, tão certo, é isso mesmo. Você é skatista, Andressa? Não, professor. Eu sempre achei que você tinha um jeito de skatista. É porque a minha avó tem uma loja ali próximo, e aí eu conheço bem aquela região. Ah, tá. Quem é skatista é a Raíra, é? É ela. Ah, tá certo. Muito bem. Aí nós está batido o martelo, então, ok. Pronto. O outro grupo é Larissa, Giovana, que estão aqui conosco, e a Maria Luísa, que também está aqui conosco. Grupo completo, hein? Então, vocês resolveram escolher Praça da Vermelha, é isso mesmo? É isso. É, professor. Tá certo. Giovana, Larissa, tá ótimo. Uma de vocês não mora na Zona Norte? Eu acho que é a Larissa, não? Não, eu moro na Vermelha. Ah, que bom, ótimo. Então tá em casa, né? Ótimo. Então foi uma boa escolha, e é bom porque sai um pouco da Zona Leste, fazer todos os projetos na Zona Leste. E gostei, é um projeto de bairro, tá certo? E eu tenho algumas fotos, alguns levantamentos que vão poder contribuir com vocês, ok? Ok. Eu deixei o microfone aberto durante o intervalo, é isso? Ah, não, foi na aula passada, né? Bom, aí eu tenho o Guilherme, o Filipe e mais algum integrante, eventualmente, que venha fazer parte desse grupo, que escolheram a Praça da Liberdade, no centro. Ótimo. A gente vai tendo aí um equilíbrio. São 4 grupos, um no centro, 2 na Zona Leste e um na Zona Sul, tá? Posso bater martelo, Guilherme e Filipe? Pode sim, professor. Ótimo. Tá? Então, vocês estão presentes. Quem vier integrar no grupo já vai trabalhar com a Praça da Liberdade, não tem que questionar coisa nenhuma, tá? Vamos lá. Eu vou voltar ao primeiro grupo. Definir ou vamos definir? Pode ser esse da universidade mesmo. Assim. Ana Amélia, Luma. É esse mesmo, professor. Pode deixar isso aí. Ok, tá. O Emerson saiu para a aula dele, né? Então, está tudo sob controle. Ok. Vamos agora discutir o que entregar neste trabalho, tá certo? Eu vou tentar... Essa turma tem uns deserdados, né? Tem um pessoal que nunca frequenta a aula e eu vou ter que ter contato com eles, eu vou tentar fazer contato individualmente para que eles se definam em relação ao grupo de trabalho, tá certo? No trabalho passado, houve alguns colegas que entregaram atrasados, né? E eu já dei uma pequena descontada de nota, mas fui muito generoso. Dessa segunda rodada, como nós estamos divulgando o trabalho com a devida antecedência, né? A gente está com bastante antecedência, eu não vou ser condescendente. Então, atrasou, a gente vai ter descontos consideráveis. Eu vou depois definir a tabela de desconto para quem não entregar no prazo, tá certo? Mas vai ser uma tabela mais draconiana, tá certo? Quero dizer também, antes da gente passar para o que fazer no trabalho, que o grupo da Ana Amélia vai ser o primeiro a ser atendido, né, na próxima aula. Então, 8 horas da manhã, Ana Amélia. Até 8h30, tá? Isso vai fazer com que os outros grupos possam dormir um pouquinho mais. O segundo grupo a ser atendido vai ser o grupo da Andressa e companhia, as skatistas. Esse grupo eu vou atender 8h30 da manhã, ok? Aí, 9 horas da manhã,
eu vou atender o grupo da Larissa, a turma da vermelha, tá? 9 horas da manhã. Então, Larissa, estão podendo dormir um pouquinho mais tarde, tá? Depois, mais na frente, eu vou alternar esses grupos, né? É a ordem, né? Quem era 8 horas da manhã dessa primeira vez, depois vai poder ser um pouco mais tarde e tudo mais. E, por fim, às 9h30 da manhã, o grupo do Guilherme, tá? 9h30 da manhã. Então, eu vou fazer atendimento de meia hora, tá? Os demais grupos, tá? Os demais grupos vão entrar na sala de aula às 10 horas, para mim dar as orientações básicas, definição de tema e tudo mais, para eles serem atendidos na outra semana, tá certo? Então, vocês já estão com a agenda de vocês confirmada. Agora vamos passar para o métier. O que fazer? Opa, surgiu um quinto grupo aqui. Érica Galvão, Marcelo Carvalho e outros. Praça Landry Salles, tá? Tem alguém aqui na aula desse grupo? Não tem, nem a Érica Galvão, nem o Marcelo Carvalho. Tá. A gente depois tem que conversar com eles. A Praça Landry Salles é a praça do Liceu, né? Ali é uma área que não é uma praça que foi requalificada recentemente, está funcionando. Eu não vejo, assim, um motivo maior de intervenção naquela área lá, não. Mas a gente pode discutir, eu não descarto, não. Mas depois eu vou ver com calma com eles, tá certo? Eu achei a Praça Landry Salles uma escolha que não é, assim, lá muito interessante. Muito bem, então, pois não. Uma perguntinha. Esse período ainda vai voltar às aulas ou é só no próximo mesmo? Vai terminar desse jeito, tudo online? O senhor sabe dizer? Ninguém sabe dizer, né? Nem o presidente da República, nem o governador, nem o prefeito. Nós estamos numa situação bastante crítica, né? A gente está falando em lockdown, algumas cidades já começaram. Teresina ainda vem tendo um certo controle, felizmente, mas isso é muito por conta da nossa interiorização, entende? E o fato da gente ter uma ocupação mais rarefeita. Isso está acontecendo no Mato Grosso, no Tocantins, no Mato Grosso do Sul, Goiás, própria Minas Gerais. Mas o problema é que essa questão da pandemia provavelmente vai entrar o mês de junho todinho. Essa disciplina vai terminar em ritmo à distância, com certeza. Diga, quem falou? Não, é porque a Érica disse que o senhor nunca aceitou ela aí no grupo. Ela tentou entrar. É que não está aparecendo. Bom, eu fico sem. Não está aparecendo? Então... Tenta de novo. Vai ver que ela tentou entrar na hora que eu saí para o café. Vou falar com ela aqui. Para ela tentar novamente, tá? Então é o seguinte, bom, vamos tentar. Eu respondi a pergunta, nós não sabemos quando vai voltar, mas as indicações que eu tenho, inclusive do Grupo Croton, é de que esse semestre vai terminar desta forma, tá? E quando voltar, vai ser um esquema muito gradativo, né? Eles vão dar preferência para os segmentos econômicos, indústria, comércio, tal. As aulas vão tardar um pouco. Vocês vejam que na Europa as aulas estão programadas para setembro, né? Eles encerraram os semestres que estavam em curso, porque lá o ano letivo começa em setembro. Então, aqui... a Érica, tá, agora sim. Acabei de incorporar a Érica. Então, vai demorar as aulas, tá? Eu gostaria muito que desse certo para o início do segundo semestre, mas isso a gente vai ver, tá certo? Muito bem, então, o que fazer? Tá. Nós vamos trabalhar com os respectivos temas com as ferramentas que sejam possíveis, tá certo? Com as ferramentas que sejam possíveis, tá? Ou seja,
Podemos recorrer ao Google Map, né, para fazer o mapeamento da área. Esse mapeamento pode ser passado por uma base do Core ou do AutoCAD, ou que seja, sempre num desenho aproximado. É bom lembrar que na escala urbana a gente não tem necessidade de detalhar projeto de paisagismo, de arquitetura, de nada. Isso é um projeto aproximado, né? A gente vai trabalhar numa escala macro. Então, esses levantamentos é o que a gente iria fazer se a gente fosse trabalhar com Miguel Alves, tá? Dificilmente Miguel Alves teria uma planta, uma carta da cidade detalhada, não teria. A gente iria ter que recorrer a esse mesmo esquema. Então, a gente vai pegar a área, vamos delimitar a área, mais ou menos, cada área vai ter sua delimitação, isso nós vamos discutir nos atendimentos de grupo, e aí a gente vai fazer um mapeamento de toda a região. Fazendo o mapeamento de toda a região, a gente vai fazer os levantamentos tradicionais do urbanismo, dentro sempre das ferramentas que for possível. A gente vai fazer levantamento de uso do solo, né? Diz como? Pelo Google, né? O Google não tem aquele passeio que vai mostrando as fachadas e tudo, a gente pode ir identificando o uso. E, em algumas situações, até de memória. Eu tenho uma memória boa dos espaços urbanos. Eu vou dizendo, aqui funciona isso, funciona aquilo e tal. A gente vai colorir toda a região e definindo os usos. Uma outra possibilidade mais remota, que se acontecer, tem que acontecer com o devido cuidado, é um de vocês ir de carro com a máquina fotográfica e de dentro do carro tirar as fotografias do entorno, sem descer, sem fazer medição, sem correr risco de jeito nenhum. É só um levantamento, se for o caso. Mas o Google tem essa ferramenta e o que nos permite utilizar sem maiores riscos, tá? Então, nós vamos fazer o levantamento do uso do solo, do entorno, não vai ser só daquela quadra exata que a gente vai trabalhar, mas a gente vai delimitar uma área que vai ser um conjunto de algumas quadras, vai ser um projeto não muito extensivo, eu vou procurar tentar atomizar o quanto possível, mas eu não posso atomizar, por exemplo, num espaço de praça, porque aí eu restringo intervenções urbanas, eu vou fazer um projeto numa praça, e que aqui não é disciplina de paisagismo, então é disciplina de urbanismo, então eu tenho que ter um espaço com abrangência maior, tá? Depois vamos fazer plantas de levantamento de densidade, ou seja, densidade construtiva, os espaços vazios, o que ocupa 1 piso, 2 pisos, 4 pisos, 8 pisos, tal. Isso é relativamente fácil de fazer, tá? Porque as áreas que vocês escolheram, a maioria delas é um piso só, e os terrenos vazios é fácil de identificar. Então, por que a gente precisa definir terreno vazio? Precisamos definir terreno vazio para saber se a gente tem potencial de estender, de implantar algum equipamento, de desapropriar, alguma coisa do gênero, tá? Vamos também fazer o levantamento de áreas de interesse do patrimônio cultural ou ambiental. Tá? Vai ser uma planta que nós vamos definir se tem algum casario, se tem algum espaço de encontro, alguma área arborizada, alguma área de interesse de patrimônio, tá certo? Isso vai acontecer na Vermelha, tem uma escola bem de frente à praça, tem a própria igreja, o ateliê do mestre Dezinho, essas áreas a gente vai sinalizar, tá? Vamos dar um destaque, e isso aí vai ocupar uma prancha, né? Tem outras áreas que a gente, nessa mesma prancha a gente pode indicar prédios de valor mediano para o patrimônio, prédios de forte valor para o patrimônio, a gente pode estabelecer uma gradação. Entre os projetos de vocês, tem alguns, como o da universidade, por exemplo, que essa prancha não vai nem existir, porque naquela área não tem, assim, nada de valor tão relevante que deva ser apontado, tá certo? E em outros, como o da Vermelha, da Praça da Liberdade, tá? A gente vai ter, sim, esse valor e nós devemos apontar. No caso das skatistas, a gente vai ter o Clube dos Diários, né? Vai ser um único ponto de relevância.
e que é muito discutível, que deve ser aproveitado lá, se deve ser aproveitado ou não, tal. Mas é uma área que, eventualmente, a gente possa se preocupar. Muito bem, então, em resumo, eu vou ter um levantamento cartográfico, eu vou ter que pegar do Google Map, eu vou ter que fazer um levantamento cartográfico da área do entorno, toda ela, tá certo? Então, esse é um trabalho que é prioritário. A partir desse trabalho, os outros levantamentos vão ser feitos, né? Então, eu preciso me preocupar logo com esse trabalho. Aí, depois, eu vou ter uso do solo, densidade, patrimônio histórico e natural da região, tá certo? Basicamente isto, tá? De levantamento. Se a gente conseguir fotos, excelente, tá? Como eu disse, eu posso conseguir fotos com carro, sem descer do carro, uma pessoa só, né? Eu não posso ter contato entre vocês, fisicamente. Se alguém for fazer isso, tem que ir só. Não pode ir duas pessoas, tá? Ou pode ir duas da mesma família, que estejam na mesma casa, não tem problema. Não pode a pessoa de uma casa com pessoa de outra casa. Jamais eu poderia recomendar isso, tá? Mas numa saída que vá ao supermercado, que vá não sei o que e tal, pode aproveitar e tirar fotos do entorno, para poder a gente ilustrar um pouco o trabalho. Depois disso, a gente vai perder um pouco a questão da dinâmica comunitária. A gente não vai poder fazer pesquisa, ouvir as pessoas nesse trabalho agora, não. Isso aí nós não vamos fazer. Nem que fosse por telefone, não dá. Porque eu teria que fazer isso em todos os trabalhos e é complicado, tá certo? Então, neste caso, a gente vai produzir um documento, um diagnóstico, tá, da área, e esse diagnóstico a gente vai levar em consideração os problemas que empiricamente a gente entende que aconteça na região. Congestionamento, dificuldade de circulação pedonal, falta de área de lazer, falta de vegetação, de sombra, falta de equipamento cultural, seja, a gente vai fazer um diagnóstico, tá certo? Esse diagnóstico a gente vai apontar os problemas e os potenciais de intervenção na área. Vamos apontar os problemas e os potenciais. Nos atendimentos de grupo, eu vou discutir isso um pouco mais a fundo. A gente vai ter um pouco melhor esta percepção desses potenciais e dos problemas relevantes, dos maiores problemas da área, tá certo? Tem um outro levantamento que eu esqueci de falar aqui, que é importante, que é o levantamento da mobilidade, tá? Então, eu vou apontar as áreas de estacionamento na região, ponto de táxi, eventualmente, que exista. Por exemplo, ali na área do Pão de Açúcar, da praça do Clube dos Diários, ali eu tenho um ponto de táxi, então eu posso sinalizar esse ponto de táxi. A área que passa a linha de ônibus, transporte coletivo, aí eu vou indicar essa área que passa transporte coletivo. Vou indicar também áreas de congestionamentos eventuais e de congestionamentos mais sistemáticos na região. Então, eu vou pegar o leito da via, que eu entenda que normalmente fica muito congestionada, e vou pintar de uma cor. E vou pintar de uma cor mais clara outras áreas que têm eventualmente congestionamento, não é tão sistematicamente. Então, tudo que diga respeito à mobilidade, eu vou anotar. Inclusive, eventualmente, a área de circulação de bicicletas, se tiver, se for o caso, ponto de mototáxi, se existir, né, na região, e assim por diante. Então, tudo enquanto de mobilidade, eu vou assinalar numa planta. Então, essas plantas de levantamento vão provocar internamente a elaboração de um documento que eu chamo de diagnóstico urbano. Esse diagnóstico urbano vai apontar problemas e potenciais de intervenção na região, tá? Então, enquanto não fizer isso, eu não posso partir para as propostas propriamente ditas. Aí, um segundo tempo do trabalho vão ser as propostas, tá certo?
Para isso, eu vou dar um prazo intermediário de apresentação do diagnóstico por volta do dia 20 e pouco de maio. Depois eu vou lá no calendário e vou anotar no grupo do WhatsApp. Vocês vão ter que entregar o diagnóstico nessa etapa. O diagnóstico já vai valer 30% da nota. Tá? O diagnóstico é uma peça escrita, é um texto de 1 a 2 páginas, que a gente vai analisar os problemas. E também vai estar acompanhado dos mapas, tá? Dos mapas de mobilidade, de uso do solo, de densidade urbana, de patrimônio cultural e natural. Eu juntei o patrimônio natural e cultural numa planta só, porque como as áreas que a gente está trabalhando é muito pequena, às vezes nem tem patrimônio cultural, ou tem pouco, ou tem mais patrimônio natural. Por exemplo, a universidade tem uma área de vegetação a ser preservada, então fica mais fácil trabalhar com patrimônio natural, quase não tem patrimônio cultural, e assim por diante. A gente vai moldar isso conforme o tema de cada um. Mas eu vou apresentar uma planta. E, por fim, a última planta é a de mobilidade urbana, tá? Então, eu tenho uma planta de mobilidade urbana. Antes dessas 4 plantas de levantamento, eu tenho a cartografia básica. Eu vou ter que fazer uma cartografia que vai servir para apresentar essas plantas, e essa cartografia vai servir de base também depois para apresentar a proposta. Já vai servir para a gente assinalar os pontos de intervenção, o que a gente quer intervir e tal. Porque quando a gente fala em proposta, a gente pode propor a construção de alguma coisa, mas podemos propor a regulamentação de uso do solo, podemos propor alterações na mobilidade da região, fazer uma nova rota de trânsito, etc. Então, a gente tem uma abrangência muito grande de propostas possíveis. Então, isso vai ser assinalado numa planta depois, tá certo? Até aqui, vocês entenderam? Tá tudo ok? Entendemos. Complexo. É complexo. É complexo porque é um projeto urbano, por isso que eu fiz questão de fazer em grupo, né? Mas é muito importante pela experiência que a gente vai ter dentro do grupo, tá? E a experiência, o fato da gente estar confinado, a gente não pode querer fazer trabalhos meia boca, trabalhos menores. A gente tem que fazer um trabalho que ia ter que ser feito dentro da disciplina, é essa a ideia. Então, não vai ser em Miguel Alves, que é um espaço que ninguém conhece. Por isso que eu resolvi fazer em Teresina, porque todos esses espaços, em alguma medida, a gente circula, a gente tem algum conhecimento, eu próprio tenho muito conhecimento, posso repassar parte desse conhecimento para vocês nas etapas de levantamento, etc. Correto? E, para encerrar, a segunda etapa vai ser a propositura, né? A propositura a gente pode falar um pouco mais à frente, mas já antecipando alguma coisa, nessa proposta a gente vai criar alguns volumes de intervenção, né? Em condições normais, a gente apresentaria pranchas 3D, mas eu vou abonar isso, eu não vou exigir isso, tá? Porque seria difícil de ser concretizado, tá? Mas alguma ideia de volume das intervenções, ainda que seja mão livre, alguma coisa assim, seria interessante a gente fazer, tá? Vamos ter a planta geral de intervenções e vamos ter um texto assinalando qual vai ser a nossa estratégia de intervenção. Por que nós estamos propondo o que a gente vai estar propondo? É mais ou menos isso. Professor, a entrega é para o dia 5 de junho, é isso? 5 de junho. Mas o diagnóstico é 20, né, que você falou? Diagnóstico dia 20, 15 dias antes da entrega final, para dar tempo da gente processar a proposta, né? Agora, veja só, o diagnóstico é em torno do dia 20. Eu quero fazer coincidir ser uma quinta-feira. Qual é a quinta-feira mais próxima do dia 20? Dia 21. Dia 21. 21. Então, o prazo é dia 21, certo? Certo. Ok. Muito bem. Então, eu vou só fazer uma alteração aqui de grupos com relação ao tempo,
por favor, anotem os novos tempos. Porque como entrou o grupo da Érica Galvão, eu não quero deixar para fazer um atendimento muito tardio a nenhum dos grupos, tá certo? Então, ao invés de meia hora com cada grupo, eu vou ficar 20 minutos com cada grupo. E o restante da aula eu vou dar uma aula coletiva, tá certo? Então, por favor, anotem os novos horários de atendimento de grupo. Eu vou registrar isso no grupo do WhatsApp, mas eu tenho que alterar. Vamos lá. Grupo 1. Grupo da Ana Amélia, Projeto Universidade. 8 horas. Só que vai ser só 20 minutos agora para dar tempo a todos vocês, tá? Tá bom. Grupo 2, 8h20, é o grupo da Andressa, grupo das skatistas. Tá bom, professor. Tá. Depois vocês vão ter que andar de skate e filmar para poder fazer parte da nota, que senão a gente vai pensar em descontar alguma nota aí, com certeza. Grupo 3 é o grupo da Larissa e companhia, né? Giovana e Maria Luísa. É o grupo da Vermelha. Vocês vão ser atendidos 8h40. Tem que ser preciso nos horários, tá? E, por fim não, aí na continuação, desculpa, o grupo do Filipe e do Luiz Guilherme, que vão ser atendidos às 9 horas. 9h20, o grupo da Érica Galvão, tá certo? E do Luiz Carvalho, que é o grupo do pessoal do rock, né? Que tanto um quanto o outro tem bandas de rock. Eles que deviam ficar com a universidade para fazer um polo de rock lá. Mas, enfim, eles não estavam... Quem foi para o vento perdeu o assento. Aí eles podem escolher outro tema depois. E às 9h20 vai ficar um grupo 6, que eu não sei qual vai ser o grupo. Eu já estou considerando aí que vai existir um grupo 6, 9h20. Tá? 9h40, aula coletiva. A aula coletiva vai ter uma meia hora, eu vou dar mais carga horária no próximo encontro, porque eu tenho que atender todos esses grupos, e não queria criar o pretexto de alguém ficar atrasado, porque eu não tenho atendido na primeira rodada. Então, todos vão poder ser atendidos na primeira rodada, tá certo? Esses horários eu vou divulgar daqui a pouco já no nosso grupo de WhatsApp. Alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Tá, vamos encerrando por aqui, tá certo? A Érica Galvão ainda está sem um tema. Ela já botou o tema aí, professor, da Espaço JK. Espaço JK, legal. Lá tem os quiosques, eu acho que lá vai dar legal. Tá, ótimo. Então, todos estão com seus temas. Agora, existem grupos que não estão presentes aqui, que depois eu vou incitá-los lá para participarem também, tá certo? Eu vou encerrando por aqui. Mais do que nunca, fiquem em casa. Infelizmente, o pior está vindo aí pela frente, mas a gente vai superar tudo isso. E assim que a gente tomar a vacina, depois da vacina, a gente vai fazer aquela viagem de Oeiras, se lembra? Nós vamos fazer, né? Vai ser a viagem da vacina, né? Após a vacina. E não sei quando, se vai ser em janeiro, vai ser em março, mas nós vamos fazer essa viagem aí. Se bem que vocês estão entrando para o TFG 2 já, né? Já. Mas tem problema não, professor. Tem problema não. Viagem de formatura. Viagem de formatura, né? Com a devida vacina. Ok. Então, dito isso, um grande beijo, um grande abraço, saúde e até a próxima aula, quinta-feira. Bye, bye. Tchau.